Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje eu vou ensinar você como fazer uma pregação de uma maneira muito simples, fácil e muito eficaz. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa também o sininho para que você possa receber em primeira mão todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. Vamos pro vídeo? Bora lá, segue a vinheta. Imagine que você foi convidado pelo seu líder, pelo seu pastor, o seu líder de célula, para que você traga uma palavra, uma pregação, e você não sabe por onde começar, o que você vai fazer para realizar essa tão difícil tarefa. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Os seus problemas acabaram, porque hoje eu vou te ensinar de maneira rápida e fácil como você pode fazer uma pregação de uma maneira bem simples e bem eficaz. Aí você pergunta, mas que tipo de pregação que você vai ensinar? Pregação esportiva, pregação textual, pregação temática? Nada disso, sem termos técnicos, sem palavras difíceis, uma pregação para que seja entendida por aquele que vai te escutar. Então, esse método que eu vou te ensinar é um método que eu uso há muito tempo nas minhas pregações e que eu julgo ser um método extremamente eficiente. Então, antes de continuarmos na construção, na preparação do esboço do sermão, você precisa saber de algumas considerações muito importantes. A primeira consideração importante é que você, antes de iniciar qualquer preparação, inicie orando. Peça para que Deus te ilumine e coloque no seu coração aquilo que Deus gostaria de falar ao seu público. Então esse é o primeiro passo. Segundo conselho é, como você ainda não está acostumado com a prática da pregação, eu te aconselho a iniciar pelos evangelhos. Escolha um texto dentro dos evangelhos. Evite temas polêmicos, evite questões doutrinárias, tente se deter em um assunto mais fácil de ser explicado. E os evangelhos são perfeitos para isso. A terceira dica que eu te dou é que depois de você ter escolhido um texto, provavelmente você já tenha um texto no seu coração ou algum texto que você tenha uma maior familiaridade, eu te aconselho a ler esse texto pelo menos umas 5 vezes, para que você possa decorá-lo, para que você possa encontrar coisas diferentes que você não viu na primeira vez que você leu, para que você tenha total familiaridade com esse texto. Uma coisa interessante também é que você leia alguns textos anteriores e alguns textos posteriores para que você entenda o todo daquela mensagem que está escrita ali na Bíblia. Então, depois de você ter escolhido o texto, você ter evitado temas polêmicos, você ter se detido nos evangelhos, eu te aconselho a iniciar agora a preparação do esboço com uma introdução. O bom dos evangelhos é que os evangelhos te dão a condição de fazer uma excelente introdução, porque os evangelhos, na sua maior parte, são histórias contadas, são narrativas contadas acerca da vida e dos milagres, dos ensinamentos de Jesus. Então, existe uma facilidade para que você fale sobre isso. A introdução nada mais é do que você narrar os fatos e apresentar ao povo o texto que você leu. Então, na introdução, eu te aconselho a ler o texto bíblico e depois começar a caminhar pelo texto, a apresentar o texto, ilustrar o texto para a plateia, para que eles possam se colocar naquela condição, tentar viver aquele momento do texto. Então, só nessa introdução, você lendo o texto e narrando os fatos, aí já se foi de 5 a 10 minutos da sua pregação. Se você caprichar, estiver bem familiarizado com o texto, isso vai ser talvez a parte mais fácil da sua pregação. Essa segunda parte da pregação eu costumo chamar de desenvolvimento. E eu gosto de dividir ela em pelo menos 3 partes. Não quer dizer que se você divide em 2 ou divide em 4 partes está errado, não. Mas eu gosto de dividir em 3, eu acho que fica mais agradável para quem está escutando. E eu pego 3 pontos fortes da história e tento achar uma aplicação prática, alguma coisa que eu possa aplicar no dia a dia. Então eu pego ali, Jesus está ensinando a orar, por exemplo, no texto. Então o primeiro ponto forte eu falo sobre Jesus ensinando a orar. Naquela mesma história, Jesus ensina a jejuar. Então meu segundo ponto forte é falar sobre Jesus ensinando a jejuar. E dentro desses 3 tópicos, eu costumo trazer alguma outra história
dos evangelhos para complementar aquela história. Ou seja, em algum outro texto que Jesus também estava ensinando a orar, em algum outro texto que Jesus também estava ensinando a jejuar. Então, só nessa parte aí, você já gasta pelo menos de 3 a 5 minutos em cada tópico. Como são 3 tópicos, já são mais ou menos de 10 a 15 minutos. Então, além da introdução, que você gastou mais 5 minutos, você já tem 20 minutos de pregação de alto desempenho para aquelas pessoas que estão te ouvindo. É muito importante que você deixe muito bem claro esses pontos à medida que você vai desenvolvendo a sua pregação. E você volte neles falando sempre sobre eles, deixando eles muito bem destacados, muito escancarados na sua pregação. Isso é muito importante para que a plateia, os ouvintes, fixem a palavra que você está pregando. Depois de você ter feito a introdução, que é onde você fala o texto que você escolheu, também você vai narrando os fatos, depois de ter escolhido os 3 pontos principais do texto, destacando esses pontos, né, e aplicando, trazendo alguma coisa prática em cada um deles. Agora é o momento que você vai encerrar o sermão. Você vai, eu costumo chamar de conclusão do sermão, e é nesse ponto que você faz um breve resumo de tudo que você falou e tenta fazer um apelo aos ouvintes. Pode ser um chamado ao arrependimento, você pode chamar as pessoas para tomar uma decisão, você pode convocar as pessoas para serem mais agradecidas, para as pessoas começarem a um novo propósito. É nesse ponto que você vai convidar as pessoas a fazer aquilo que você acabou de pregar ao longo da sua pregação. Então é nesse ponto que você encerra tudo aquilo que você falou e geralmente, isso vai depender muito da situação, da circunstância aonde você está pregando, mas geralmente a gente encerra com uma oração. E nessa oração você vai pedir para que Deus conclua a obra que ele começou através da pregação. Até a oração vai contribuir para que as pessoas gravem aquilo que você acabou de pregar. Então, como você pode ver, pregação não é um bicho de 7 cabeças, mas o importante é que você se prepare. Quanto mais você estiver preparado, eu tenho certeza que muito mais Deus vai te usar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço para que você deixe seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e eu espero você para o nosso próximo vídeo.